Olá pessoal, estamos aqui no monte desde 3 horas da manhã, acordado, orando e buscando o reino de Deus. Esse vídeo vai ser um pouco meio comprido para que você assista ele. Todas as pessoas que saem debaixo da minha oração são milhares que desviou, outros foram presos, outros caíram em adultério, outros entraram em situações difíceis. Porque assim, eu sempre tenho falado aqui no canal, eu tenho um amigo que eu ajudo ele em oração, ele é lá do Paraná, e ele sempre, eu falava para ele, os dons traz peso, os dons traz peso, cobrança. E sempre falava para ele, e ele se pocou com os dons espirituais e tal, e pregava para um canto, pregava para o outro. Hoje, esse rapaz está fumando maconha e desviado. Porque quando a pessoa pensa que vai ser usado por Deus, não tem noção o preço que a pessoa vai pagar. O preço, porque cada vez que Deus te usa, mais o preço droba. Muita gente não sabe disso. Cada vez que Deus te usa, mais o preço droba. Então, você veja bem, os dons espirituais, ele traz a cobrança, ele traz o preço. Porque cada igreja que você passa pregando, se você compra a briga da igreja, ou tira aquele fardo das costas do pastor e ponha nas suas costas, você vai sofrer muito. Por isso que o Jesus diz, o meu povo pereceu porque não tem conhecimento. Então, eu já vi de tudo na minha vida. Então, os dons espirituais, você vê que o rei Salomão chegou e disse, Senhor, eu quero sabedoria para governar o povo. Porque ele sabia que o fardo era pesado. E Deus disse, eu te darei riqueza também. Porque o dom da riqueza é o dom que é dado por Deus. Mas sempre Deus trabalha com profeta para orientar você da maneira correta. Eu me lembro uma certa vez, quando eu era da igreja pentecostal Deus e Amor, eu cheguei e disse várias vezes, o missionário Davi Miranda era um homem muito usado por Deus, mas eu disse, o peso dos dons do missionário é tão, o fardo é tão pesado, que o missionário, ele está carregando o peso de tantas pessoas, e ele vai sofrer a retribuição da parte divina. Porque ele deixava os obreiros dele, passava fome, não dava um salário para os obreiros. Muitos obreiros hoje estão desviados, fumando maconha, outros estão derrotados espiritual. Porque muitas vezes não é só você ser usado por Deus. Os dons espirituais, ele traga o preço alto para a sua vida. É igual, por exemplo, tem muitas pessoas que se poca porque tem uma caminhonete, outros se poca porque tem uma fazenda, outros se poca porque tem milhões na conta bancária. Você não tem noção o que é o poder do Criador. Tudo está no controle dele. Então, você precisa ter o conhecimento. Você vê que Davi, ele quando não escutava as orientações do profeta Samuel, ele se ferrava todo. Então você precisa acordar para a vida. Os dons espirituais, ele traz o preço. Porque tem muitos pregadores, quantos pregadores nos Gideões missionários, sempre eu falava, olha, o pastor Cizinho, quando ele era vivo, ele está agindo de maneira errada. Quem tem que estar pregando os Gideões missionários são os próprios Gideões que estão lá no campo, enfrentando onça, enfrentando o diabo. E ele colocava Marco Feliciano, Abílio Santana. Cadê os pregadores de Hildo Costa? Amaru, então tudo derrotado espiritual. Por quê? Porque os dons espirituais, ele traz preço. Você vê que Davi, quando ele não escutava Deus, ele sofria. Você vê que Elias, ele tinha um dom o domínio na natureza. Ele falava, chovia, ele falava, a chuva parava. O homem tinha um dom, o talento profundo. Mas chega uma hora que ele entrou em depressão. Ele estava com medo da própria Jezabel. Então, você precisa ter experiência que os dons espirituais, ele traz preço. Agora, tem pessoas que recebem os dons espirituais, não quer mais escutar o profeta. Aí
Você não tem noção o que é o preço dos dons espirituais. Por que tem muito pregador que prega, vai indo bem, chega lá na frente, desvia, cai espiritual? Porque se poca com os dons e acha que ser usado por Deus, o preço vem. Cada pessoa que você liberta, o preço você vai pagar. Você vê que Paulo, Silas, eles, quando aquela mulher dizia, eis aí, os homens de Deus que traz a palavra da salvação. Paulo chegou e repreendeu o espírito que estava nela, sai dela, Satanás. Paulo levou 34 chicotadas, ele e Silas, porque libertou aquela mulher. Você vê o preço que traz, que tem muitas pessoas que acham que vai ser usado por Deus e pá, não vai pagar o preço. Você não tem noção o preço que a pessoa paga. Então, cada igreja que você passa pregando, você vai pagar o preço ali da maneira que Deus te usou. Cada igreja que você passa pregando, você vai pagar o preço ali que Deus te usou. Então, a experiência com Deus é algo tremendamente, é algo muito tremendamente. Aprende isso aí, assista o vídeo aí. Estamos aqui no Monte Orando. Deus abençoe.